Olá, telespectadores do Ecologia em Ação. Eu sou Gerd Fischer, retornando em 2017 com um programa de sempre. Vamos inovar um pouco esse ano. E o tema ecologia sempre é um tema bastante amplo, tem muitas facetas. Joinville oferece muitas oportunidades de abordagem nessa questão. O verão sempre traz muita novidade, ambiental principalmente. E é sobre esses temas aí que o programa vai se debruçar hoje e nos próximos, quando o telespectador terá conhecimento das novidades que existem no setor. As festas foram bem vividas este ano e ano passado. A entrada de ano foi boa, não houve nenhum desastre ambiental, nenhum desastre atmosférico. As trovoadas estão assustando um pouco. As mudanças do clima realmente elas vão acelerar e vão se tornar mais violentas. Nós tivemos aí há pouco tempo uma tromba d'água, uma chuva muito intensa nas cabeceiras do rio Cubatão e do Quiriri, e foi assim algo assustador. Uma vida se perdeu, o corpo foi encontrado 16 quilômetros adiante do ponto onde ele desapareceu, e são coisas que nós, joinvilenses, conhecemos. Acontece sempre, só que com as mudanças climáticas, com a devastação das florestas, com a redução da cobertura florestal, essas águas, quando vêm, elas vêm de roldão. Elas vêm empurrando pedra e vêm assustadoramente com volumes extraordinários. Então cabe à Prefeitura, à Defesa Civil, aos bombeiros, às associações de moradores de bairro, aos subprefeitos, chamarem atenção para esses fenômenos atmosféricos. Então nós vamos também chamar a atenção dos telespectadores de que a sociedade de Joinville nesse momento está muito tranquila. Há um ambiente favorável aos ladrõezinhos, aos arrombadores de casa. Na nossa rua, na Diamantina, essa madrugada foi novamente uma casa arrombada. Isso em 6 horas da tarde. Então nós temos que prestar muita atenção. E o povo dos bairros, do centro, ele tem que também participar mais dos conselhos de segurança do município. Nós temos em Joinville talvez uns 5 conselhos funcionando corretamente. Consegue o conselho de segurança dos bairros, mas registrado nós temos uns 15. As dificuldades são muito grandes de reunir pessoas, e as pessoas realmente só chegam numa reunião do Conseg, que é mensal, quando foram assaltados, quando a criança caiu no poço. Mas isso dá para reverter. É um tema que nós vamos abordar durante o ano, saindo da ecologia, entrando na segurança pública, porque eu sou membro de um desses conselhos e eu dou esse espaço para que os voluntários da segurança pública, da segurança privada, tenham espaço no Ecologia em Ação. Mas vamos abordar hoje um tema muito importante. É verão, é época das frutas, o pessoal se alimenta com menos calorias e as frutas entram então nesse cardápio do joinvilense. E eu quero chamar a atenção aqui de algumas frutas especiais, que eu tenho conhecimento, que eu tenho plantios dela e tenho assim divulgado as qualidades dessas frutas. Então, nessa crise econômica que nós estamos passando, uma das oportunidades e alternativas de ganho de renda é essa pessoa que não consegue emprego, mas que tem uma chácarazinha, um diretor de empresa que foi demitido, e altos salários não se conseguem facilmente em outras oportunidades, está tudo trancado, não se sabe o que vai acontecer, se vai piorar mais ainda, mas
a produção de algumas frutas, que é muito rápida, por sinal, ela viabiliza economicamente essas pessoas. Os bancos estão financiando para a produção de alimentos, para o produtor familiar, agricultor familiar. O morador da cidade que tem uma chácara, ele pode até ser considerado um produtor familiar. Ele consegue um financiamento no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e mesmo nos bancos particulares, que o governo federal tem dado respaldo e disponibilizado recursos para isso. Existem as cooperativas de engenheiros, a IPAGRE, a Fundação 25 de Julho, que orientam esses interessados em financiamento para projetos de fruticultura, para orientá-los e encorajá-los a investir. Então, uma dessas frutas que dá uma renda boa é a pitaia. Eu vou passar para vocês, logo em seguida, algumas imagens sobre esta cultura. A pitaia, ela é uma cactácea, é um cactus que veio da região do México. Então, o México é hoje originário dessa fruta que está se consolidando no cardápio dos joinvilenses e dos catarinenses. Eu tenho visto aí nos supermercados que a pitaia está sempre presente. A produção começa agora. Os frutos, a floração foi em dezembro, os frutos ainda estão verdes, mas para o final de janeiro nós já teremos pitaia a preços bons, os preços estão baixando. Ela começou com R$10, R$12 o quilo, hoje uma fruta já custa R$3, R$2. Está baixando porque a produção está aumentando, tem mais gente produzindo pitaia. Mas isso não é uma coisa desanimadora, é animador, porque você, como produtor de pitaia, que no segundo ano ela já começa a dar produção, no quarto ano ela está em plena produção. Você com 600 pitaias, 600 arbustos de pitaia, num pequeno terreno, você tem uma produção de 10, 15, 20 toneladas por ano. Então, converta isso em reais e você tem o teu resultado. As despesas são baixas, vocês podem ver o tipo de plantio aí nas imagens que eu estou mostrando. O custo é baixo, a mão de obra é simples, não é complicada. Eu acredito e quero encorajar muitos que pensem no assunto, consultem um engenheiro agrônomo, consultem um técnico em fruticultura tropical ou semitropical, que vocês vão se dar bem. A pitaia também é um alimento com baixa energia, ele é utilizado muito no verão para a perda de peso. Sabe que no verão o pessoal bebe muito, come muita gordura, come demais, muita festa. Né? Então, para compensar essas frutas que eu vou declinar no programa de hoje, elas são todas elas frutas que promovem o emagrecimento da pessoa. A pitaia, ela tem 3 tipos de frutas, todas elas são rosas. Tem uma rosa com o núcleo branco, o interior branco, a polpa. Tem a pitaia rosa com o interior rosa e tem a pitaia de casca amarela com o interior, com a massa comestível de cor amarelada. A mais doce é a que tem a polpa vermelha escura. São também elas têm qualidades medicinais, pitaia, muita vitamina C, ela lubrifica o intestino, tem algumas qualidades para a pele, bastante interessante. Então ela vem do espanhol pitaia com Y e do latim pitaia. É o nome dado ao fruto de várias espécies de cactos e epífitos nativas da região da América Central e México. É também cultivada no Israel, no Brasil e na China. Então é uma planta bastante conhecida no mundo e
também passa a ser conhecida nos nossos meios culinários. As imagens que estou mostrando para vocês, elas caracterizam o aspecto desse cultivo, o espaçamento que existe entre um fuste e outro, um conjunto de pitaias, é de 2 metros, em fileiras. Então a frutificação é baixa, você não precisa nem se ajoelhar, nem subir em escada para fazer os tratos culturais desse cactus. É bom que use luva, sempre que tem um pouco de espinho, que é um espinho que irrita um pouco a pele, entra na pele, mas nada que seja exagerado. Então essa pitaia eu recomendaria não só para os pequenos produtores rurais de Joinville, mas como também uma oportunidade, uma alternativa econômica para os moradores da cidade. Tem muita gente que mora nas periferias de Joinville, mora em verdadeiras pequenas granjas com 2, 3, 4 hectares, e são áreas ideais para essa atividade econômica, principalmente para a turma da terceira idade. Ela é viável, uma pessoa pode tomar conta de um pedaço bem grande. O ano inteiro tem serviço, exercício, tem adubação, o pessoal tem que se abaixar, tem os tratos culturais, tem as podas, tem os desbastes. Enfim, as imagens aí mostram para vocês a importância dessa cultura e a oportunidade que ela oferece de um ganho em épocas de crise. Vamos sair da pitaia um pouco e vamos entrar para uma outra cultura, que é a lixia. A lixia, estou mostrando aí para vocês algumas imagens de vídeo, não só da fruta, como também da árvore que ela representa. Ela é de grande produção, ela produz já com alguns anos de cultivo. Estamos em plena safra da lixia, ela é arroxeada, vermelho arroxeado. É um fruto que tem uma polpa branca e é uma semente muito grande, por sinal. Mas nós vamos dar continuidade a essa parte da lixia no quadro seguinte desse programa. Aguarde aí que a gente já retorna. Nós no primeiro bloco estávamos falando sobre as frutas, sobre a pitaia e sobre a lixia. A lixia, estou mostrando aí para vocês algumas imagens, é uma fruta nova para nós, mas já antiga na China, ela vem de lá, ela é originária de lá, e em outros países ela também já é consumida. É uma fruta tropical, semitropical, de grande produtividade, tem poucas pragas, não é pulverizada, assim como a própria pitaia que eu falei antes, também não tem tratamento fitossanitário, somente adubação orgânica, pouca adubação química. Portanto, são frutas que não recebem tratamentos químicos, que não recebem veneno que você possa se intoxicar se alimentando dessas frutas. É importante. A lixia também tem qualidades medicinais, ela tem um poder de emagrecer as pessoas, de fazer um tratamento de limpeza do corpo. E eu vou passar para vocês aí algumas informações. Ela não tem aquele aspecto bonito que faz com que você tenha vontade de mordê-la. Então a lixia é áspera, é espinhosa, mas não espeta. Mas você tem que ter uma certa prática para romper a casca e chegar na parte comestível da fruta. Ela tem uma casca dura, vermelha, grossa e cheia de espinhos. A lixia não atrai pela aparência, mas sim pelo sabor.
nos últimos anos virou vedete das dietas de emagrecimento. O baixo teor calórico, 100 gramas, 4 a 8 unidades, tem apenas 64 calorias. Aliado à polpa doce, explica este sucesso. Seu sabor ainda ajuda quem tem vontade de comer doce, podendo obter pela fruta em vez de outro alimento mais calórico. A fama da lixia também ganhou fundamento científico. Pesquisadores da Universidade de Hokkaido, no Japão, analisaram o poder da fruta na redução da gordura abdominal. Quer dizer, aqueles caras, aquelas mulheres que têm aquela barriguinha, ajuda se alimentando de lixia. O preço está bom no mercado, já está em R$ 4,50 o quilo. A produção já é local, já tem produtores locais, já no Facebook aqui de Joinville já vimos produtores de lixia. Então compre a lixia para encorajar o produtor, o fruticultor a produzi-las. Em 10 semanas, voluntários que receberam extrato de lixia apresentaram uma redução de 15% na gordura abdominal. Além dessas oportunidades, dessas propriedades, a lixia é uma poderosa aliada do sistema imunológico, porque é rica em vitamina C. Cada uma tem 50 miligramas de vitamina C, cada frutinha. A recomendação diária é de 75 miligramas, diz os estudiosos no assunto. Também é uma poderosa arma contra cãibras, já que concentra altas doses de potássio. 171 miligramas, que ajuda na hidratação do corpo, sendo uma ótima opção para os dias quentes de verão. Portanto, a fruta está em franca produção, em franca venda, e aproveitem, porque as frutas sazonais é que fazem bem ao organismo humano. Por ser rica em vitamina do complexo B, essa fruta é capaz de atuar nos hormônios que regulam a memória, no metabolismo, no combate ao processo de envelhecimento celular e no fortalecimento de unhas e cabelos. Olha aí, ó, minha turma da terceira idade, está aí uma recomendação muito boa. Apesar de doce e gostosa, ainda tem todas essas qualidades. As imagens que eu mostro para vocês, elas elucidam bem o que é. Aproveitem a fruta, aproveitem a sazonalidade dessa fruta, que é agora, mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Plantem a semente, plantem na casa de vocês a lixia. É uma semente grande, ela germina em 3, 4 dias, ela começa a brotação. Eu mostro aí, talvez, algumas imagens como se faz esse plantio da lixia. Muito interessante. Mas aqueles que tiverem interesse, façam contato comigo no programa, que eu darei nos próximos programas detalhes do cultivo e dos tratos culturais da lixia. Eu quero agora entrar em outra fruta muito importante, inclusive para a minha vida, para a vida de muitos amigos meus que foram beneficiados pelas folhas e pelos frutos. Trata-se da graviola. É uma fruta tropical, uma anonácea, é da família do Ariticum, da nona, da ata, da fruta de conde. Mas a graviola é uma fruta muito grande, ela chega a pesar 2 quilos e agora ela está em franca maturação. Não tem tratamentos químicos contra ela. O tronco é praguejado por um coleóptero, por um furador, mas o tratamento é mecânico, é por limpeza, e na fruta não é feita nenhuma aplicação. O cultivo é muito simples, a produção começa já no 6º ano. Em Joinville tem uma empresa que plantou muita graviola, deve estar em franca produção. Faça contato comigo que eu declino o nome da empresa para que vocês possam eventualmente comprar a fruta
fresca, tirada da árvore, porque a graviola que está no supermercado aqui em Joinville, ela vem de São Paulo, é colhida muito verde, ela não tem sabor ideal. Ela é uma fruta que no Nordeste é muito consumida por causa dos sorvetes de graviola. É o rei dos sorvetes no Nordeste, é o sorvete de graviola. As árvores produzem muita fruta. A minha produção esse ano está de 20 frutos, fantástico. Vou mostrar para vocês aí algumas fotografias. E eu tenho sido assim um fornecedor de folhas de graviola para aquelas senhoras que tiveram problemas de câncer de mama, que foram operadas e que, para prevenir o retorno, fazem chá da folha de graviola. E o próprio fruto de graviola também é um medicamento. Ele elimina vermes, a fruta, a polpa branca elimina vermes, e ela também tem efeitos imunológicos contra alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de pele, câncer de intestino e câncer de mama. As pessoas que tiverem interesse em mais informações sobre o uso medicinal da graviola, elas façam contato comigo. Eu tenho documentação médica sobre as qualidades. A indústria farmacêutica não reconhece as características curativas do câncer, da folha da graviola e da própria graviola, por interesses econômicos. É lógico, vocês sabem disso. Mas, alternativamente, você pode sair pelo barato consumindo essas folhas como chá diariamente. As folhas podem ser secas, como podem ser também naturais. Eu colho as folhas no pé na minha casa e mastigo. E é uma folha a cada 2 dias. Ela é sempre um pouco doce. No começo ela é amarga, ela tem uma característica muito forte, ela tem um odor muito forte. Você bate na folha, na árvore, ela exala um odor bem forte. É uma autodefesa contra alguns insetos. Interessante isso aí. Eu tenho alguns amigos que já tiveram parentes curados do câncer. Tenho diversos depoimentos. Eu tenho a literatura é farta sobre isso aí. Tem institutos nos Estados Unidos que estudam os efeitos medicinais da graviola, dos princípios ativos que essa fruta tem. E ecologicamente não são medicamentos fortes, são medicamentos tênues, não são de paulada como são os químicos. Não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais. Então a natureza ela é muito sábia. Ela dosa muito bem. Nós temos toda essa nossa farmacopeia, grande parte já foi perdida e foi roubada, saqueada, que os nossos índios brasileiros nos passaram. Nós não tivemos a inteligência de coletar isso, de armazenar e de qualificar isso aí e tornar isso pesquisa. Mas ainda está se salvando muita coisa e tem muito laboratório que é voltado para a humanidade, que trabalha e produz esses relatórios científicos que beneficiam o ser humano. Vocês sabem que nós morremos pela boca. Nós morremos pelo que nós comemos e pelo exercício que nós não fazemos. Então, se você comer, se alimentar no verão, sem gordura, sem muita carne, não comer demais, não comer muito macarrão, muita pizza, porque o organismo não consegue, com o calor que nós temos no dia a dia, o organismo não consegue se libertar disso aí e acumula no organismo. As frutas vêm para nos socorrer. Então é pitaia, graviola, lixia e tem outras. Então temos a cerola, temos a goiaba, todas carregadíssimas com vitamina C.
Nossa jabuticaba também é fantástico também. A jabuticaba também está em frutificação. Verão é a época das frutas. É a época que você tem que comer bastante fruta. Não coma fruta fora de época. Então são frutas que vêm de longe, são frutas que foram maturadas artificialmente. Elas não têm toda aquela vitamina que a natureza nos oferece quando você colhe da árvore essa fruta. A uva também, quando não é muito pulverizada, ela tem boas qualidades. Coração, próstata, enfim. Aquele roxo da uva, ele contém elementos positivos para o ser humano, para o organismo do ser humano. Assim a gente vai mostrando para vocês algumas imagens sobre os plantios de graviola, as imagens das graviolas, como é que é a polpa da graviola. Ela tem bastante semente. A semente germina geralmente depois de 2 ou 3 meses de colocada para germinar. O ideal seria guardar a semente agora num local fresco e fazer o plantio somente no mês de setembro, que aí ela pega o verão e desenvolve rapidamente. Se plantar agora, ela vai germinar, mas vai levar uma surra do frio. Esse seria então o programa Brinde para vocês, brinde da saúde, brinde da ecologia do corpo humano. Até o próximo programa Ecologia em Ação com Gert Fischer. Até lá!